Luciano. Fala, Jader. Bom, Luciano, obrigado pela palestra. Deu muita informação de extrema importância para a gente aqui no Instituto. Acredito que talvez não teria pessoa melhor, né, para falar sobre a atuação do químico, da química, né, em todas as nossas engenharias e até mesmo no ciência e tecnologia aqui. Parabéns pela produção, né, gigantesca, aí, né, trabalhando com muita gente, muitas áreas diferentes. Mas assim, eu vou perguntar uma dica que você possa me dar, porque você até colocou aí no final a questão da motivação, né, dos alunos, principalmente os que estão começando, em fazer química, né, em cursar as matérias relacionadas à química. E especificamente no curso de engenharia elétrica, eles não têm química no primeiro período, a gente passou para o segundo, né? Então o pessoal fica, mas por que o engenheiro precisa saber química? Aí, pelo menos eu tenho que dar uma explicação, né? Principalmente voltado para a nossa região, o que seria a parte das energias alternativas que a gente está tendo, principalmente a fotovoltaica no caso. A explicação do efeito fotovoltaico, como o funcionamento dos painéis fotovoltaicos. Hoje em dia, né, o foco está muito grande no armazenamento de energia por meio de baterias, né? Eu estou certo, não estou certo? Você teria alguma outra sugestão para que eu possa motivar os alunos a explicar um pouquinho melhor, porque pelo menos uma química eles têm que fazer ao longo do curso? Certíssimo. Correto, não, corretíssimo. Na grade da engenharia elétrica tem uma química geral, né? Desde quando eu estudei lá em 2000, entre 2000 e 2004, eu me lembro disso, e porque eu também dei aula na Universidade Federal de Uberlândia e dei essa disciplina na engenharia elétrica, tá? Então, lembrando disso, processos de corrosão. Se vocês forem da área de engenharia elétrica e forem trabalhar com corrosão química e eletroquímica, vocês vão precisar saber muita coisa de química, não é? Mas a corrosão é da engenharia de materiais? Também, eu vou desenvolver materiais para inibir corrosão, mas o engenheiro elétrico precisa saber de corrosão? Precisa. Pra você ter ideia, eu trabalhei na Nestlé e o pessoal fez aterramento e tinha um imobilizado muito grande de máquinas e equipamentos que quando nós fomos lá no solo observar os fios, todos já tinham sido corroídos. A gente não sabe se aquilo lá estava há 5 ou 10 anos sem proteção, porque o pessoal foi lá, fez o aterramento e o solo. O solo é um ambiente altamente corrosivo, pH 5.8, não é? Então, esse conhecimento é importante. Muito importante também para a engenharia elétrica. Na questão das energias fotovoltaicas. Quando eu apresentei esse trabalho aqui do sensor, ele era de 2012. Eu também estava motivado a trabalhar com essa tecnologia de transformar os fótons em corrente elétrica. O rendimento era muito baixo, os artigos que eu pegava lá era da ordem de 25%, não sei se melhorou, chegou a 30% ou está por aí ainda. Assim, a gente nem enxergava que isso viraria produto, mas agora, se você levar em consideração a área, é viável, né, do ponto de vista de custo-benefício. Então, todo aquele efeito lá é química e é física. Então, você tem que estudar química, tem que estudar física para ir trabalhar, por exemplo, nessa área. E se quiser ficar trabalhando aqui na região, que é um lugar onde isso está crescendo muito, né? Acho que os maiores parques da América Latina estão aqui. Então, aqui, ó, o engenheiro elétrico gosta de fazer análise, gosta de observar essas propriedades, não é? Da eletricidade, enfim, esses equipamentos que eu mostrei aqui, o potenciostato, por exemplo, está envolvido na área. Thiago Frank me procurou esses dias porque ele está querendo desenvolver um potenciostato. Esse aqui eu comprei com um projeto aprovado, R$25 mil. Mas dá para fazer? Tem condições de produzir? Tem, com conhecimento de engenharia física, de engenharia elétrica. Ele está tentando construir um para as aulas aqui. Então, aqui você não pode pensar assim, a engenharia elétrica só para a indústria. Não. Tem muita gente que tem perfil acadêmico, então que precisa entrar um pouco nessa área, entrar na área da química. E não querendo alongar muito, mas já alongando,
As medidas, as análises, as estatísticas, nós fazemos, mas nós sempre temos dificuldade de levar isso da bancada para tornar isso um protótipo e um equipamento. Então, lá em Uberlândia, essa palestra, eu só maximizei alguns slides, eu tenho uns 30, 40 dias que eu participei de um simpósio lá. Tem engenheiros elétricos trabalhando dentro de um laboratório de nanobiotecnologia para transportar esses testes, esses equipamentos de bancada para fazer coisas simples e comercializáveis, tá? Nessa área de biosensores, por exemplo. Então ali tem uma interface com elétrica, com eletrônica. Eu mostrei uma foto multiplicadora que custa R$50 mil, mas como que eu vou colocar isso num equipamento pequeno, que eu posso deixar isso num posto de saúde, que eu posso deixar isso no hospital? Então tem que fazer uma redução, tem que fazer uma portabilidade. Não são muitos circuitos eletrônicos e tal, tem muita coisa para fazer aí, tá bom? Então justifica sim dar valor nas aulas de química, não só química, física, programação, todo o conhecimento, né? Essa questão da interdisciplinaridade. Vocês viram que eu vim para cá 2017, sensor. Aí eu falei assim, não vai dar para me ficar aqui, eu vou ter que migrar. Eu estou tentando migrar, é difícil, tem que estudar muito, tem que interagir com pessoas de outros conhecimentos, tá? A gente apanha um pouco, mas não dá para ficar na caixinha fechada, né? Tem que ampliar. E agora eu já estou trabalhando em todas as áreas, já estou me considerando um cara mais interdisciplinar. Respondido? Obrigado, senhor. Imagina. Fala, professor Jonatas. Tá bom? Você chegou um pouquinho atrasado, eu não sei se... Tô te puxando a orelha, não. Tô só brincando. Ai. Mas aqui, ó, em algum momento eu falei algumas coisas que nós estamos fazendo com a Minas, ó. Cadê? Aí, ó. Essa lâmina, você viu? Não. Ó, a Minas tem muita química, certo? Eu acho que lá na grade tem mais química do que na elétrica. Não conheço, mas tem, sem dúvida, né? Mas aqui nós estamos trabalhando com o rejeito de ferro da mineradora Samarco. Existia uma dúvida se era tóxico ou não, e nós estamos usando a química analítica para ajudar com dados dessa discussão. O trabalho começou ali com o Luiz, agora continua com o Paulo, e ele está fazendo separação magnética e gravimetria. E a minha ideia desse projeto inicial era que as análises gravimétricas que ocorrem em bancada também pudessem ser levadas para a macroindústria. Mas, na verdade, depois eu fui descobrir aí com o professor Ricardo também que não é muito assim parecido, né? Na verdade, são outras etapas que eles usam na extração. Mas algumas coisas que a gente faz aqui, tipo filtração, precipitação, também faz na indústria. Então, muito importante saber de química, né? Agora eu joguei outro projeto para tentar tirar o ferro desse minério usando micro-organismos, porque tem micro-organismos que gostam de alimentar de ferro. E eu estou percebendo que a química vai perder um grande espaço para a biotecnologia, porque nessa vertente de verde, de sustentável, de não poluente, eles vão abraçando muitos espaços que antes eram nossos. Então, não sei se vou conseguir bolsa, porque um problema, né, que a gente está tendo aí é de concorrer com esses projetos. Quando eu cheguei aqui, eu consegui aprovar muito. Mas como nós não temos uma infraestrutura boa, a gente acaba que a gente tenta esforçar para produzir, mas não consegue acompanhar o pessoal, por exemplo, de Diamantina. Então eu tenho lá 2 projetos que eu fiz 600 a 700 pontos. Tem pesquisador que fez 5.000. Aí, será que vamos conseguir bolsa? Tem aquela proposta de mudar, né?
fazer a coisa por campus, concorrência dos professores do campus de mandar uma cota de bolsa para a gente para facilitar, né? Mas se a gente conseguir a aprovação, nós vamos trabalhar com micro-organismos para fazer biolixiviação. Não é esse o termo? Nós já temos as cepas de micro-organismos adquiridas. Se conseguirmos a bolsa, nós vamos fazer. E depois comparar com esses processos químicos e físicos para ver se o biotecnológico é melhor. Então, engenharia de Minas é isso aí. Que é um outro pilar, né? Agrárias é um pilar do PIB do Brasil e aqui também. Minas, acho que 4 a 5% do PIB é engenharia de Minas. A flotação, né? Nessas análises aqui, nós fizemos a digestão com ácido forte, água régia. E depois da evolução de lá para cá, nós descobrimos que o tempo e a temperatura que nós estávamos usando não era suficiente. Tanto é que a matemática tinha que fechar, porque o material magnético, eu não trouxe as imagens, mas ele é escuro e dá para ver que o Paulo tinha, por persistência e paciência, conseguido fazer uma separação muito grande. Então aí deu um valor lá de 30 e alguma coisa e falei assim, mas não está certo, vamos fazer uma digestão mais prolongada. E nós deixamos de um dia para o outro, overnight. E aí ele conseguiu encontrar 96% no material que ele tirou. E a outra análise do material não magnético deu 4%. Então fechou o 100% e a digestão com esses ácidos era uma etapa muito importante da abertura da amostra. Então depois dessa digestão tem a filtração para tirar silicatos e outros materiais. Depois da filtração você... Me lembra aí, Paulo. Você faz a precipitação com hidróxido de amônio, então você aumenta o pH e aí você forma o hidróxido de ferro, não é? Você aumenta o pH e forma o hidróxido de ferro. O hidróxido de ferro é um precipitado e aí a hora que você filtra, ele fica retido. E aí depois você leva isso na mufla e faz a calcinação. Então as nossas etapas não tinham flotação. Mas aí pelo cálculo estequiométrico do Fe2O3, você vai fazendo as continhas até chegar no teor de ferro que tinha na amostra. Só usando balança analítica. Essa técnica a gente chama de gravimetria, que o Paulo está usando. Beleza? Eu queria falar assim, a gente tem, quando a gente trabalha vários especializados, é trabalhar com essa parte da engenharia, é trabalhar com essa parte da engenharia elétrica, né? Da engenharia de materiais, tudo é outra coisa. Ninguém sabe. Então, essa visão de um amplo, de ter vários conhecimentos e das áreas, ela é essencial no meio informático, né? Não sabe para onde você vai, não pode ter suas preferências, mas como vai estar o mercado quando você estiver formado, né? Será que você vai escala para aquilo? Então, assim, pensar nessa formação ampla, né? E acolhendo todas essas áreas, eu acho essencial na formação, né? De qualquer profissional. É assim que a gente sai da química, né? A gente sai com aquela visão ampla de todas as áreas. Então, por exemplo, o Luciano percorre aí muito bem várias áreas da química, né? Luciano, desde a química orgânica, passa por toda a parte da psicologia. Então, não precisa, né? Mesmo dentro da área de um curso só, a gente tem essa necessidade. Então, acho que a palestra
que o Luciano também tem que ser levado em consideração a isso, né? Como que esse conhecimento amplo, todas essas interfaces desse conhecimento é essencial, né? Para a gente ter um sucesso lá no nosso produção, tá? Então, mais uma vez, obrigado, Luciano, e mostramos um pouco, né? Obrigado a vocês. Vamos fazer aquela foto? Eu vou colocar lá no meu Instagram, hein?